Bom, para desenhar os animais, claro que o ideal seria a gente conhecer a anatomia total do animal, né? Por exemplo, aqui vou desenhar só a cabeça desse cavalo. Então, se a gente quer ficar, digamos, expert nesse desenho de animais, o ideal seria a gente se aprofundar totalmente nesse tema, né? Como, por exemplo, conhecer a anatomia de diversos animais. Então, a gente vê que há uma padronização, por exemplo, o cavalo, né? Tem as quatro perninhas, e daí o cachorro também. A gente pode seguir mais ou menos uma mesma orientação, né? Já, por exemplo, os pássaros, eles vão ter uma outra orientação de um esquema anatômico, né? E por isso que seria interessante, claro, a gente conhecer a anatomia de dentro para fora, ou seja, do esqueleto indo para fora. É assim que a gente estuda também os animais, não, né? Na figura humana, né? Os humanos, quer dizer, a gente não deixa de ser animais também, né? Mas de certa forma é assim que seria um estudo mais aprofundado, tá? Então aqui na aula a gente vai ver de uma forma assim um pouco mais simples, tá? De uma forma um pouco mais rápida, mas também é para que se tenha um estudo, um tema variado, né? Porque senão fica sempre naqueles temas que a gente sempre vê, que são objetos e tudo mais, né? Então acho que é legal fazer essa variação, mesmo que é de forma rápida e mais simples, tá? Então eu vou tentar dar algumas dicas aqui para vocês, para que a gente consiga captar um pouco a forma desses animais, tá? Que vocês peguem o básico. E aí, claro, se vocês quiserem digamos, se especializar um pouco mais nisso, aí teria que se aprofundar mais no assunto. Talvez fazer até cursos sobre isso, pesquisar na internet, né? Passo a passo. Tem muita coisa, como eu já falei para vocês, no YouTube, no Pinterest e assim por diante, né? Então, vamos começar aqui com o cavalo. Então, vejam que o cavalo... na verdade, não só o cavalo, qualquer animal, a gente começa sempre com formas básicas, tá? Aqui tá até meio marcado, né? Que seria esse círculo, tá? Então, lembrar disso, nunca comecem pelos detalhes, tá? Por exemplo, aqui o cavalo, né? Eu posso começar aqui com esse círculo, que é como se fosse a bochecha aqui do cavalo, né? E aí eu vejo que ele tem, ó, tem tipo um retângulo que vai ficando mais fino e depois vem pra cá. Então vejam só como eu inicio o desenho, né? Uma coisa bem rápida. Então eu tento visualizar de forma rápida, só para transferir o que eu estou vendo aqui para o meu papel, né? E aí beleza, fiz aqui o formato, dou uma olhadinha, então sempre olha a tua referência, olha o teu desenho para ver se tá legal a questão da proporção, né? Quando a gente tem um animal também fica mais fácil, por exemplo, se você tiver um cachorro, né, você pode pegar, parar, dar uma olhadinha nele, assim, nos detalhes anatômicos, como é que é o olho do cachorrinho, o nariz, né? Então quando você tem o animal fica mais fácil, né, de pegar essa questão. Então, por exemplo, o olho é uma coisa assim que a gente vê em grande parte dos animais. O olho é uma coisa bem importante. Essa construção do olho, né? Claro que, né? Eu falei ali grande parte dos animais, mas o olho é assim, ó. Você evita de fazer isso aqui, ó. Tá? Aqui tem a pupila, né? A íris e esse branco aqui é o branco do globo ocular, né? Que é essa bolinha onde tem o nosso olho. Isso aqui é um olho humano, tá? Então não faz sentido eu colocar o olho humano no animal, tá? Eu não posso fazer isso aqui, ó. Tá? Gente, não façam isso, tá errado, tá? É igual quando você vai desenhar um passarinho. Desenhou lá um passarinho, nossa, tá bem legal esse passarinho, aí você vai lá e desenha um olho de humano, tá? Não existe isso. Então, em grande parte dos animais, a gente vê que esse globo ocular mal vai aparecer, tá? Isso é comum, ó, olha só do passarinho, deixa eu ver se eu vou conseguir. Ó, vejam só, vocês estão vendo? Ó, nem dá pra ver o branquinho do olho, né? Então é sempre um formato mais ou menos assim, ó. A pálpebra, né? Que vai ser mais abertinha, uma coisa meio amendoada, assim. E aí, na verdade é a íris que a gente vai ver mais. Às vezes a pupila, dependendo do animal, essa pupila vai ser diferente, né?
E aí você pode fazer um brilhinho também, dependendo de onde tiver. Ó, esse aqui é um brilho, né, que eu fiz. E aí, isso aí, claro, depende muito da foto que você está fazendo, né? Cuidar para não fazer ele muito japonesinho também. Ó, então é mais ou menos esse é o padrão que a gente faz, tá? No cachorro, no cavalo, no passarinho, né? Então normalmente é dessa forma aqui, tá? Então evitem de fazer olho humano, que apareça o branco, né? Vocês podem reparar se tiverem cachorro em casa ou gato, né? Dá para reparar. A gente consegue ver às vezes esse branquinho do olho, quando o cachorro está meio desconfiado ou o gato, né? E assim por diante. Mas em geral a gente não enxerga. Então você faz aqui. Cuidado para ele não ficar muito espantado, né? Se você fizer o olho muito aberto, então tem que fazer o olho assim, com a pálpebra um pouquinho mais relaxada, né? E aí agora sim você vai vendo os detalhes. Por exemplo, eu vejo que aqui é uma linha diagonal, mas não é tão retona, né? Então eu começo a deixar mais certinho. Bom, esse cavalo não ficou aquela belezura, né? Mas tudo bem. Em geral, acho que até daria para colocar o olho um pouquinho mais para baixo, talvez, né? Acho que ele ficou muito comprido aqui. Tomar cuidado, porque assim, quando você faz uma outra característica no animal, por exemplo, se você faz muito comprido, né? Sei lá, vai parecer uma outra raça de cavalo, alguma coisa assim. E se você faz muito curto, vai parecer um burro, né? Então, dependendo da forma com que você faz esse seu desenho, pode remeter a uma espécie ou outra do animal, né? A gente vê muito isso também quando vai desenhar, sei lá, um pássaro, alguma coisa assim, né? Se você faz a pena um pouco maior ou menor, acaba remetendo a uma outra espécie, né? E falando em pássaro, então, aqui eu peguei uma foto, né? Na verdade, para facilitar, a gente vai fazer os desenhos com carvão a partir de desenho mesmo, tá? Desenho pronto. E aí, quando a gente se sentir um pouquinho mais preparado, daí a gente faz a partir de foto. Essa questão da foto a gente vai fazer lá quando a gente trabalhar com lápis de cor, um pouquinho mais pra frente, tá? Então, mas claro, se vocês já têm mais experiência no desenho e tal, se vocês quiserem, já podem também pegar direto de fotos, tá? Quem sentir que já está preparado e tal para já fazer, né? Porque desenho de animal é mais difícil, tá? É uma coisa mais complexa. Mas vamos lá. Então, vendo aqui o passarinho, né? Então, claro, eu quero desenhar toda essa estrutura aqui do pássaro. Então, eu vou fingir que isso aqui é como se fosse a minha folha A3, né? Então, eu já vou tentar reproduzir mais ou menos os elementos aqui, ó. Para cada elemento. E aí eu vejo as formas básicas, ó. Simplesmente isso aqui, ó. Eu vejo que é isso, né? Ele até tá menor, tá meio pequenininho, daria para fazer um pouco maior, né, esse passarinho. E aí, claro, nessa correção você já pode começar a detalhar algumas coisas. O passarinho tem que tomar cuidado, que é um erro bem comum assim que eu vejo que os alunos fazem a cabecinha muito redonda, né, do passarinho, por exemplo, ó, nem esse aqui, ó, né? Faz um negócio assim, ó, né? Bem redondinho. Na verdade, não. O passarinho, em geral, ele tem a cabecinha assim um pouco mais achatada, né? Então, ele fica mais real quando você faz esse achatamento aqui, ó, né? Ó, então, fazendo essas formas básicas, vocês viram ali que eu fiz uma elipse e uma bolinha, né? Então, fica bem mais fácil de depois ir detalhando o animal e tal, né? Aí você vai colocando com mais detalhe. Eu vou querer mais barrigudinho. Bom, e assim por diante, né? Então a gente pode sempre ter essa ideia de que quando for desenhar algum animal, sempre começar pelas formas básicas, ver a forma geral desse animal para depois começar a detalhar. Como vocês vão fazer com carvão, se quiserem, vocês podem começar esse desenho direto com o lápis grafite, tá? Ao invés de fazer
direto com carvão, né? Vocês que sabem. Então, como eu falei, se vocês se sentirem um pouquinho mais preparados, podem ir direto para o carvão, tá? Então, vai muito da experiência que vocês acham que vocês têm agora, né?